Olá pessoal, Michel de Paula aqui da MP Markets, falando mais sobre o que está movendo o mercado, tá? Então hoje foi entregue a interest rate, né, a taxa de juros americana, né, e caiu em 25 pontos base. O que que isso pode reverberar no mercado agora? Nós passamos pelos últimos dias, basicamente vimos a US 500 atingir máximas aí. E depois eu vou mostrar nos gráficos, eu tenho todo esse arquivo, inclusive, que eu mando, né, para as pessoas que fazem trade na companhia que eu trabalho. Hoje eu estou disponibilizando gratuitamente esse conteúdo para quem segue a gente dentro da companhia. Mas você também pode ver aqui onde eu vou estar passando e analisando cada um desses ativos e você vai ter aqui no vídeo. Para quem segue a gente, ainda recebe esse arquivo dentro do WhatsApp. Nós vimos hoje o Fed entregar um corte de 25 pontos base na taxa de juros. Com isso, a gente tem visto o quê? A gente tem visto os índices crescerem, serem favorecidos. O dólar, basicamente, uma lateralização, tá? Ele começou até recuperar um pouco de valor nos últimos dias. E por que isso? Se a gente for ver, as outras economias mundiais também estão começando o corte de taxa de juros. Hoje mesmo, a gente viu o Bank of Canada basicamente cortando 25 pontos base também na taxa de juros. E ele ainda caiu para 2,25, enquanto o Fed ainda está trabalhando com 4% de taxa de juros. Né? Então, nós estamos vendo, basicamente, todas as economias mundiais começarem a corte de taxa de juros. E nós estamos vendo também os reportes, nós estamos na parte de divulgação de resultados. E os reportes de resultados das companhias americanas têm entregue valores positivos, onde a gente vê principalmente as Big Tech e as empresas relacionadas à inteligência artificial entregando bons resultados, né? Depois, inclusive, de já ter meses de alta performance, inclusive de valorização de ações de várias dessas indústrias. O que que isso tem feito? O que que deve fazer agora no mercado? Eu vou entregar um pouquinho sobre como o mercado vem movimentando e o que que a gente pode esperar daqui para frente, tá? Aqui eu estou colocando um pouquinho de um resumo sobre o que eu acredito que possa estar acontecendo, inclusive em relação ao ouro. O ouro, ele inclusive encontrou uma alta significativa nos últimos meses, mas eu acredito que ali ele vai representar um bom ponto de resistência, né? Petróleo que chegou a bater US$ 55 o barril, que também encontra um ponto de suporte forte ali, né? Já falei, inclusive, em outras análises minhas, onde que eu posto dentro do Instagram, né? E eu tenho também grandes entregas importantes, onde Visa, Meta, Microsoft, Alphabet, que basicamente estão entregando resultados positivos aí e tem favorecido os índices americanos, né? Passando um pouquinho para o gráfico, aqui eu tenho todos os gráficos, mas eu vou seguir a sequência que eu tenho diretamente aqui da minha própria plataforma, né, onde eu acompanho todo o mercado. E a gente vê, olha, a US 500 ela tem canais que de tempo em tempo ela segue. Você vê claramente que ela tocou algumas vezes nesse canal, até que ela rompeu aqui. Isso aqui foi na época do discurso de Jerome Powell, e ela desceu dois canais abaixo, né? Porque eu sempre crio os paralelos desse canal. Até voltar nesse canal, ele ficou lutando em cima dessa linha de tendência de alta, ó, mas eu acredito que agora ela realmente tenha rompido aqui e possa vir a trabalhar dentro desse novo canal. Por que que isso é importante? Se ela trabalhar em cima desse novo canal, minimamente, se ela seguir até a máxima, que a gente está falando de 7.400, onde ela está hoje em torno de 6.888. Isso para quem faz scalping ou day trade, né? Basicamente ele tem um bom canal aqui para trabalhar compras, né? Em momentos de possíveis correções, trabalhar comprado, né? Porque a tendência seria de alta. É claro que rompa a tendência de alta, mas isso eu vou passar em outras análises. Hoje a gente vê claramente uma tendência de alta escancarada da US 500 que vem seguindo nos últimos meses e deve seguir ainda com a report season, né, que é a entrega de resultados. Bom, passando um pouquinho para o DXY, se a gente for olhar também o DXY, ele que
hoje está chegando a mínimos aqui, que ele está basicamente a nível de fevereiro, março, vem seguindo uma linha de tendência de alta também nos últimos dias, porque mais uma vez outras economias também começam agora os cortes de taxa de juros, então ele deve seguir essa valorização aqui. Até quando? Até quando não for. A gente vê que aqui ele vai seguindo várias vezes, ó, e a gente não tem realmente tentar que adivinhar até que ponto ele vai seguir ou não. Mas enquanto ele seguir essa linha de tendência de alta aqui, faz sentido a gente ir buscando setups comprados, né? Principalmente se a gente está trabalhando aqui coisa de dias, né? Posições que a gente fica de repente diário. Porque a gente está falando aqui de setembro. Se a gente ficar a longo prazo, a gente vê que realmente ele segue em uma tendência baixa, principalmente enquanto ele ficar abaixo da média de 200, né? E aqui ele deve receber, inclusive, uma boa resistência, porque ele vai enfrentar dois pontos importantes, tanto a linha, a média de 200 período, quanto essa linha que vai atuar como resistência, né? Quando ele rompeu esse canal, que a gente vê que ele atuou como suporte forte aqui praticamente desde 2022 até 2025, né? Passando um pouquinho aqui para o Euro USD ele segue esse canal aqui de alta, a gente vê que ele, olha só, que em vários momentos ele brigou em cima desse canal, teve um toque aqui, teve outro aqui, porque a gente está trabalhando velas diárias, né? Mas basicamente ele está tentando romper esse canal aqui, onde a gente pode ver, se ele romper aqui minimamente, buscando ali as médias de 200 sessões. Então ele pode ter um bom rally de baixa em caso de rompimento. Se ele chegar aqui e de repente começar a recuperar e tiver algum sinal de força aqui, pronto, é um ótimo lugar para entrar comprado. Mas se a gente vê ele reforçando esse rompimento aqui da mínima, minimamente deve buscar aqui a média de 200, tá? Mais uma vez, esses gráficos aqui eu entrego gratuitamente para quem estiver registrado, né, dentro do link da corretora, que eu deixo na bio e vou deixar aqui também na descrição do vídeo, tá? Bom, passando um pouquinho para o Canadian Dollar, olha só, ele realmente segue essa linha de tendência de alta desde junho, ó. Então, alguns momentos ele veio aqui, eu basicamente tracei aqui um canal dessa linha de tendência de alta, porque muitas vezes ele toca logo aqui, né, no primeiro ponto, e outras vezes ele chega até a tocar um pouquinho mais abaixo. Hoje ele chegou a tocar aqui, eu falo hoje, já está abrindo uma nova vela, porque eu estou gravando isso à noite, né? Então ele chegou até a tocar aqui nessa linha tendência de alta, mas é como eu falei, essas zonas costumam atuar como uma zona de suporte forte, porque isso daqui é uma zona que ele está seguindo basicamente desde junho. Então ele tocou e já recuperou, porque de fato, o mercado vinha descontando essa possível corte de taxa de juros, mas o Canadian Dollar também está tendo corte de taxa de juros. Então, de fato, a gente está falando de alguma coisa em torno de 2%, com alguma coisa em torno de 4%. Então, está mais atrativo investir no dólar do que realmente no Canadian Dollar, né? Então, por isso a gente tem visto essa tendência de alta, né? E ele segue claramente essa linha de tendência de alta no caso do dólar contra o Canadian Dollar, né? Estão fazendo um paralelo porque justamente hoje teve a entrega também e corte da taxa de juros tanto de um quanto do outro, né? O JPY, que também o USD ganha força frente ao japonês yen, né? O que a gente vê é ele seguindo essa linha de tendência de alta desde abril, mas ele encontrou aqui em torno de 153 um valor de claramente de resistência. Ele já fez o segundo toque, fez uma nova correção, né? Depois que ele passou a linha de 200, praticamente abriu até com gap aqui, e agora ele vai brigando aqui nessa linha de resistência, né? Rompendo essa linha de resistência, a gente pode ver o dólar contra o japonês yen no novo rally de alta, tá? São vários ativos que estão basicamente em situação a ponto de começar um novo rally, né? Isso é a mesma coisa que acontece hoje com o japonês yen. Passando um pouquinho para o Shao USD,
O Shaw USD, eu passei ele inclusive em outras análises dentro do Instagram, ele vem seguindo essa linha de tendência de alta aqui, que aqui no gráfico ele me aponta em torno de 20 graus, né? Depende do tamanho do zoom que eu estou dando aqui, mas isso que é uma coisa plausível, é um crescimento plausível no caso de uma linha de tendência. Porém, esse impulso que ele teve aqui no início de agosto não corresponde a alguma coisa que se mantém. Então é um impulso mesmo, ele não pode seguir uma linha de tendência de 65 graus, 70 graus, né, ad eterno. Então, basicamente, ele teve um impulso. Ele começa uma correção. Acho que seria razoável ele, em algum momento aqui, até buscar, de repente, um retoque dessa zona, né, onde ele poderia estar buscando aqui, talvez tocar essa linha aqui, que seria a linha de resistência que ele está trabalhando agora, mas provavelmente isso seria nos próximos dias, né? O que faria sentido é talvez uma lateralização aqui ou até mesmo uma correção, onde ele toque essa zona, que é essa linha de tendência de alta. Claro, isso a gente está falando de vela diária, tá? Até mesmo porque eu não teria como gerar um conteúdo e analisar em vela horária, porque a hora que realmente chegasse para as pessoas, ele estaria desatualizado. Mas aqui você pode ter uma noção do que pode acontecer nos próximos dias, tá? Até que zonas que provavelmente o ouro deve trabalhar. Jogando um pouquinho para o petróleo também que eu tinha passado aqui, ele pegou mínimos aqui desde fevereiro de 2021, né? Onde ele bateu em torno de US$ 55 o barril. Então ele fica nessa faixa aqui, onde ele deve trabalhar nessa zona entre 55 a US$ 65 o barril, né? Com 65, mas com uma margem de chegar a US$ 66 o barril. Inclusive, ele vai ter como uma boa zona de resistência aqui a média de 200 sessões, né? Bom, seguindo um pouco mais no mercado aqui, a gente vai ver Bitcoin, né? Ele basicamente ele vem nessa linha de tendência de alta aqui, ó, desde outubro de 2023. Nessa linha de tendência de alta que ele segue, ele várias vezes toca e tem um grande impulso de alta, né? O que eu vejo dele agora é que depois desse impulso que ele deu aqui de alta, onde ele chegou a buscar essa máxima, chegando a bater aqui até US$ 125 mil aproximadamente, ele está numa consolidação aqui, digamos que entre 108 mil, tá? Até mesmo US$ 124 mil. Eu teria mais ou menos um canal, que seria mais ou menos esse canal aqui, né? O que eu espero dele, agora recente, é que ele siga numa lateralização aqui e que eventualmente busque até mesmo uma correção, mas que toque nessa linha de tendência de alta aqui, ó. E realmente é a linha de tendência de alta que ele vem trabalhando desde outubro de 2023, onde todas as vezes que ele toca, ele basicamente segue uma linha de tendência de alta aqui, né? É claro que isso é ad eterno, não é ad eterno, em algum momento vai virar, mas a gente, mais uma vez, não cabe a gente, cabe a gente aproveitar as oportunidades enquanto elas se mantêm, né? Se em algum momento aqui o mercado virar, né, nós vamos ter oportunidade de acionar stop loss aqui, de realmente sair dessa posição que a gente estaria comprado aqui dentro do Bitcoin. Bom, é isso que eu vejo para o mercado no dia de hoje, tá? Se você quiser acompanhar o mercado mais de perto, né? Você pode se inscrever no link da bio, se inscrever na corretora, que lá eu vou pedir para o Account Manager entrar em contato com você e, inclusive, te mandar esse arquivo onde eu passo a análise detalhada e passo ativo por ativo. Como você pode ver aqui, né? Tem da US 500, tem do DXY. Estou falando aqui também do Euro USD, do Canadian Dollar, enfim, todos os ativos que eu fiz nessa análise eu te entrego gratuitamente lá. No mais, também você pode colocar aqui nos comentários e à medida que eu for olhando o comentário, vou te respondendo também, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo.